Ai, Deus é bom demais, né? Suportando o sofrimento. Olha que tema maravilhoso, gente. Salmo capítulo 6, versículo 6. Não sei como que você está, mas eu imagino o salmista, como ele estava. Cadê o Enzo? Salmo 6, versículo 6. NAA. Olha só, bacana que a imagem ficou ali, embaixo, né? A água. E o salmista diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, o nosso coração em Tuas mãos esta noite. Tu conheces, Deus, a luta de cada pessoa aqui, e que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada uma delas, em nome de Jesus, amém. Você pode imaginar o salmista falando desse jeito, né? A Bíblia, ela nunca disse que aquele que crê em Deus está livre de sofrimento. Isso me faz lembrar quando eu me converti. Comecei a aprender que, no meu ponto de vista, o Evangelho é sinônimo de sofrimento. Aprendi isso. Para mim foi ótimo, né? Porque sempre que eu sofria, eu lembrava desse meu pensamento. E por que eu entendo que o Evangelho é sinônimo de sofrimento? Porque ele começou, né, com o sofrimento de Jesus. Aquela perseguição, Maria com Jesus ali no ventre, né, aquela coisa toda que a gente conhece. Então nós vemos que a Bíblia não promete que os cristãos não teriam sofrimento. Por quê? Porque lutas, tribulações, tragédias, perseguições não são inerentes apenas a uma época. É coisa constante. Nós estamos aí num impasse, né, da Rússia atacar a Ucrânia. Olha só. E isso pode respingar em todo o mundo. Quer dizer, a gente precisa estar orando por esses povos, né? Você pode imaginar? Então você vê que, né, essas lutas, essas perseguições, são coisas antigas, não são novidades para nós, elas sempre existiram desde o início dos tempos. E nem mesmo os personagens bíblicos foram isentos de sofrer reveses em suas vidas. Poxa, nós vemos a luta de vários personagens bíblicos, dos apóstolos, por exemplo, né? A luta que eles tiveram, o sofrimento que tiveram para pregar o Evangelho. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande. Hoje a gente pode evangelizar, pode distribuir um folheto, pode pregar através do rádio, da televisão, pode parar ali no portão, botar uma caixa de som, ficar falando e pronto.
Então você vê, né, que homens e mulheres, biblicamente falando, sofreram muito por causa do Evangelho. E nós, talvez não diretamente, mas indiretamente, nós também sofremos. Às vezes a gente tem uma luta dentro de casa, com alguém que não aceita, né, a nossa religião. Um filho, um marido, uma esposa, e não aceita. Ou se aceita, aceita de um modo diferente. Então a nossa luta começa às vezes dentro de casa. E aí eu fico olhando a situação desse salmista quando ele diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. Caramba! De minhas lágrimas o alago. Nós estudamos na língua portuguesa a hipérbole, né? Isso é uma hipérbole. Né? Você pode imaginar que, lógico, quem é que vai ter tantas lágrimas a ponto da cama ficar boiando? Em contrapartida, também quer dizer que ele estava sofrendo muito. Ele estava gemendo, ele estava desesperado. Ele não aguentava mais. Havia, inclusive, ataque do adversário. Esses são os nossos sofrimentos espirituais. Quantas vezes nós somos atacados pelo adversário e achamos que é alguém usado pelo adversário? E aí a gente precisa entender isso. Então, o salmista estava sofrendo para chegar a esse estágio aqui, para exclamar essa dor a ponto de gemer. E aí eu fico imaginando, né? E nós? Como estamos hoje? Vamos partir do princípio das principais etapas da vida do ser vivente. Vamos falar da vida humana. Começamos com a infância, bacana, né? Aí vem a adolescência, aí vem a fase adulta, e aí vem a melhor idade. Que mentira! Aí vem a velhice. Essa é a grande realidade. A Bíblia não fala da melhor idade, a Bíblia fala da velhice, né? E aí nós então entendemos que essas etapas são fundamentais para todo ser vivente. E aí todos os seres vivos passam por duas etapas principais da vida. Ou seja, o nascimento, que é quando ela começa, e a morte, quando encerra. E não dá para fugir disso. Tem gente que não gosta nem desse assunto. Tem pessoas que só querem saber do nascimento. Morrer, Deus me livre. Ah, meu Deus, parece que a gente vai viver, né, de 200 anos, 300, 400, e vamos encerrar aí a nossa carreira, né? Bem, mas nesse intervalo nós passamos por tempos diferentes. Nesse intervalo da nossa vida, infância, né, adolescência, adulto, velhice, nós vemos que há, de fato, várias etapas e vários intervalos de tempos diferentes. Eu quero que você leve uma pergunta para casa. Qual o tempo da sua vida você está vivendo hoje? Não fala não. Pelo amor de Deus, senão eu vou chorar. Não, nem fala.
Depois tu manda um zap para mim. Mas qual o tempo que você está vivendo da sua vida hoje? A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado. Amém? E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Olha só que coisa interessante. Então você vê que Eclesiastes de Salomão, mostra isso para nós. E qual o tempo que você está vivendo? Naturalmente, plantar nem tanto, Você não tem nem tanta terra para plantar e colher. Mas tem gente que tem um tomatinho no fundo do quintal, tem um negocinho, uma horta, Aí, tá vendo? Sempre tem, gente? É muito bom. E aí eu fico imaginando o seguinte: quando ele fala que nós temos tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, ele diz que há tempo de chorar. Talvez você esteja chorando hoje, não como o salmista e nem com lágrimas, mas está chorando. Quantas pessoas choram sem expressar, sem escorrer uma lágrima, mas só ela e Deus sabe o choro que ela passa diariamente. Isso é uma coisa pessoal, É você e Deus, naturalmente, e a gente não tem acesso a isso. Tempo de prantear. É interessante que quando a Bíblia fala tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então tem aqui o choro e o pranto. Pranto é algo mais acentuado, é um choro mais acentuado. Você vê que na Bíblia, inclusive, ela cita que haviam, na época, algumas pessoas que eram pagas, para prantear num velório. Hoje não tem isso, mas a Bíblia fala sobre isso. Você já imaginou? Tem um velório de alguém, e aí paga-se algumas pessoas para chorar. Olha só que coisa interessante. Depois tu procura lá na Bíblia, que aí você vai ver que de fato acontecia isso. Talvez uma pessoa muito ruim, Talvez uma pessoa que ia causar muita alegria indo embora, aí tinha que ter os pranteadores para poder chorar e para comover, Porque choro é uma coisa interessante, Se você vê alguém chorar, nem sabe o que é, mas já começa a querer chorar também. Então você vê que é interessante. Agora, quando fala aqui, quando Salomão fala, desse pranto, era muito mais pesado. E de fato, tem coisas que nos levam ao choro, mas tem outras coisas que nos levam ao pranto. Você já viu alguém chorando que não consegue parar? Tamanho pranto do choro, aquela coisa violenta de algo tão sério, tão violento dentro de si, que ela não consegue controlar.
Mas voltando ao sofrimento, beber uma água aqui, deve ser para mim, né? Não sei se botaram de manhã, mas... Gente, nós estamos com falta d'água, hein? Sei o que acontece nesse lugar que falta água. Deixa para lá, né? Mas essa água está gostosa, ainda bem, não é da chuva, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco de sofrimento, para a gente entender que lamentavelmente faz parte da nossa caminhada. Bem, Jesus ele teve um tempo de profunda reflexão lá no Getsemane. Você lembra disso, naturalmente, né? E ali ele expressou a tristeza da sua alma. Então, um exemplo de sofrimento que eu achei melhor para trazer para você é o nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque nós olhando para Jesus, nós nos consolamos completamente. E aí você vê que nesse momento que ele sente essa profunda tristeza lá no Getsemane, ali ele expressou o que estava passando a sua alma. Então o sofrimento é a expressão do que está passando a sua alma. Tem gente que está rindo por fora, mas por dentro está chorando. E era a situação que Jesus está nos apresentando aqui. Primeiro, Jesus estava com medo naquele momento ali. Ele sentia medo. Ele sentia angústia. Algo que parecia consumi-lo. A sua natureza humana estava ali expressivamente sofrida. E aí nós lemos o texto, nós acompanhamos, e eu fico imaginando que talvez as lágrimas escorriam pelo rosto de Jesus, naquele momento de escuridão. A Bíblia nos conta que ali, prestes a ser crucificado, ele se sentiu profundamente sozinho. E eu fico sempre intrigado com isso. Eu fico intrigado por quê? Porque nós estamos falando de Jesus, cercado por multidões, cercado por discípulos, e se sentia sozinho. Olha que situação. Você já imaginou? Você é casado ou casada, tem uma família, mas se sente sozinho. Aí eu começo a entender então o sofrimento de Jesus, que mesmo com tantas pessoas, naquele momento ele se sentia sozinho. Isso é um tipo de sofrimento. Às vezes a gente tem uma família grande, mas sempre estamos sozinhos. Naquele momento, então, angustiante, ele tomou duas atitudes importantes. E eu trouxe essas duas atitudes para você aproveitar. Ainda mais que você está sofrendo. E quem não está, né? Primeiro, a Bíblia mostra que ele se rodeou de amigos. Interessante, né? E ele orou a Deus,
expressando a sua sensação de desamparo, seu medo e sua dor. Olha só que coisa. Se rodeou de amigos. Mandou lá os discípulos esperarem. Vigiem aí, que eu vou orar. Os caras dormiram, gente. Você percebe que, às vezes, o seu sofrimento não chama a atenção de ninguém? Mas, às vezes, você também é uma pessoa muito, entre aspas, forte. Porque eu conheço pessoas que encaram o sofrimento e aí sempre alguém fala assim, mas você é forte. Mas só Deus sabe. Quem está passando é que sabe. E aí Jesus então, gente, o primeiro conselho foi se rodear de amigos. Talvez os amigos não tenham conseguido livrá-lo de sua tristeza. Com certeza. Mas o que aconteceu? Jesus os manteve perto. Jesus tinha uma missão. Ele poderia ter ido sozinho ali no Getsemane. Não precisava levar ninguém. Estava direcionado por Deus. Mas ele fez questão de levar os amigos. E eu repito, né, talvez os amigos não serviu para nada. Não entenderam. Mas interessante foi essa situação de Jesus mantê-los perto para apoiá-lo, estar com ele. Essa era a intenção. Por meio de oração, ele se conectou com o Pai, a fim de atravessar a cruz com fé e coragem. Jesus, ele sabia que precisava sofrer pelos pecados da humanidade. Sabia disso. Mas você sabia que Jesus não queria sofrer? Ah, que isso, pastor? Porque não queria. Quem é que quer sofrer, gente? Ninguém. Nem masoquista. Então Jesus decidiu obedecer à vontade de Deus. Simples assim. Em Mateus, no capítulo 26, Mateus 26, versículo 39, diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Olha, ele não estava querendo sofrer. Está claro aqui. Se é possível, Senhor, meu Pai, que passe de mim esse sofrimento. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha que bacana. Nós tínhamos que ter esse tipo de oração na nossa vida. Porque muitas das vezes nós entramos num desespero muito grande. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A situação que nós estamos vivendo, nós não conhecemos o desfecho. Jesus conhecia o desfecho pela sua onisciência, pela missão, como eu disse.
E a gente teria que orar: Senhor, olha só, se possível, passe de mim esse cálice, esse sofrimento. Contudo, Senhor, que impere a sua vontade na minha vida, amém? A vontade de Deus na sua vida tem que prevalecer. Pô, mas a vontade de Deus é esse sofrimento que eu estou vivendo? Não sei. Eu conheço uns personagens na Bíblia que sofreram e por permissão de Deus. Lembra do Jó? Nosso irmão Jó. Chegar lá no céu, a primeira pessoa que vai dar um beijo é Jó, gente. Porque olha, suportar o que ele suportou aqui, a gente dá uma topada, já quer ir embora da história. E Jó suportou o sofrimento naquela época. A Bíblia diz o seguinte: se com Jesus nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então, olha só, aguenta firme aí. Não desvia, não. Não desiste, não. Por quê? Porque você vai ser glorificado. Quem crê, diga amém. É o que diz a palavra de Deus. Jesus rodeou-se de amigos. Vou insistir nesse tema. Por quê? Porque a palavra de Deus lá, o proverbista Salomão, lá em Provérbios 17, ele diz: o amigo ama em todo tempo. O amigo ama em todo tempo. O amigo ama em todo tempo. E na angústia nasce o irmão. Está vendo? Eu não sei se você tem amigo a esse ponto. Que quando entra a angústia na sua vida, quando entra o sofrimento na sua vida, ele vai embora. Ou ele vira irmão, te abraça, te ama, te apoia. Foi isso que aconteceu. Então, olha só, mantenha seus amigos por perto. Não exclui ele, não. Não bloqueia. Hoje nós temos isso nas redes sociais. A gente não gostou de uma fala, bloqueia. Exclui. Tem uns que botam lá: se você não gosta do meu Face e tal, né? Estou fazendo a faxina. Ah, gente, para que isso? Você vê como é que esse negócio é difícil? Jesus trouxe os amigos para si. Porque você pode estar passando por uma leve e momentânea tribulação. E você vai contar com quem? Com os amigos. É como eu costumo dizer aqui, gente: amigo é igual vizinho. Vizinho, a gente tem que se dar bem com ele. Ele é do jeito dele lá, ele é de outra religião, ou é ateu, mas a gente precisa se dar bem com ele. Por quê? Porque na hora de uma emergência, quem vai te socorrer é o vizinho. Até você chamar tua filha que desliga o celular, que dorme a noite toda, seu filho também, e acabou. Ou morreu, mas quem socorreu foi o vizinho. E mas aquele vizinho te socorreu? Você nem fala com ele, mas socorreu. Às vezes acontece isso até para a gente aprender uma lição, né? Jesus viu a capacidade daqueles homens, mas deixou eles ali.
veio, estavam dormindo, não tem problema não, olha só, pô, vocês não conseguiram ficar acordados? Vou voltar lá, vigia aí, dormiram de novo. Iam passar o tempo todo dormindo, gente. Mas Jesus não descartou os amigos. Então, o princípio básico da religião, né, dessa coisa toda que a gente conhece aí, é que o amigo ama em todo tempo. Mantenha seus amigos perto. Amigo é coisa, lembra disso? Para se guardar. Milton Nascimento. Uma música bacana, né? Já preguei aqui sobre essa música. Uma música bacana, por quê? Porque é coisa para se guardar. Não é coisa para se descartar. Às vezes o amigo está pensando diferente de você. É um direito que lhe cabe, nós somos diferentes. E naquele momento há uma empatia, há um negócio qualquer, não sei, ou há uma... né? Hoje o que afasta muitos amigos é essa política, né? O pessoal da esquerda não gosta do pessoal da direita, é uma briga tremenda. Eu perdi alguns amigos por causa disso. Perdi, pararam de falar comigo, me bloquearam, né? Porque eu não sou bolsonarista, não sou. Mas eu sou pela família. Está defendendo a família? Com a gente mesmo. Está defendendo a igreja? Comigo mesmo. Está defendendo o país? É comigo mesmo. Agora, se o presidente, né, ele tem essa linha, naturalmente, eu vou seguir esse rumo. Aí houve, né, algumas brigas, não, me bloquearam porque eu sou da direita. Não, eu sou conservador. Poxa, eu sou daquela época que entrava na escola, tinha que cantar o hino nacional, hastear a bandeira. Hoje é uma bagunça. Você pega as crianças, os jovens de hoje, não vou falar criança não, pega uma menina aí de 18 anos, 17 anos, manda cantar o hino nacional todo. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Né? Ouviram? Ouviram o quê? Ipiranga é pôr de gasolina? É. Na minha época, atrás do caderno, tinha lá o hino nacional, gente. É igual o crente pentecostal que adora o Salmo 91. Tem um salmo pendurado na parede. Perdeu-se os valores, vai fazer o quê? Aí chega um doido querendo recuperar isso tudo, trazer isso de volta, o cara é maluco. Aí nós olhamos então que Jesus estava em agonia. A Bíblia diz que a ponto de seu suor se transformar em gota de sangue. Ué, gente. E aí apareceu um anjo para confortá-lo. Olha só que coisa maravilhosa. Isso tem um significado muito importante para você. Que no momento que você estiver agonizando, sofrendo, suando sangue, Deus vai mandar um anjo para te socorrer. Amém? Deus não nos abandonou, não, gente. Então eu preciso acreditar nisso. Sofrendo pelos nossos pecados e nos perdoar, entre aspas,
se nos arrependermos. Do contrário, não tem perdão. Tem que haver arrependimento. Então, suportar o sofrimento não é fácil. Sofremos dentro de casa, né, com certas incompatibilidades, discordâncias. Por isso que é legal, né? O namoro, o noivado, aquela coisinha toda, né? Que a gente vai se conhecendo. Tem gente que namora 10 anos, aí quando casa, divorcia porque já não aguenta mais. Não é verdade? Por isso que eu namorei a Carla 4 meses, peguei logo e casei. Vou ficar esperando o quê? A minha missão era construir uma família. Hoje é diferente, né? Mas eu sou da moda antiga. Tem que respeitar isso, né? Então, gente, o sofrimento, para suportar sofrimento, tem que estar embaixo da unção de Deus mesmo. Porque tem pessoas que pensam em tirar a vida, né? Já não quer mais viver por causa do sofrimento. Isso me lembra José do Egito, que é um tipo de Jesus, né? Na matéria que nós estudamos, tipologia, José é um tipo de Jesus. Aí você vê a história de José, caramba, é idêntica à história de Jesus. José fala assim para os irmãos: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Então, olha só, as lutas têm prazo para começar e para terminar. Amém? A sua luta vai passar. Você vai vencer. Você veio aqui hoje para ouvir isso, né? Sai com isso no coração. A minha luta vai passar. Ou já passou. Amanhã é outro dia. Amanhã é segunda-feira, gente. Ninguém gosta de segunda-feira, não sei porquê. Deus me livre. Por isso que botaram que é dia das almas. Deve ser. Que é ruim mesmo. Segunda-feira é muito ruim. Quando eu trabalhava, tinha que pegar aquele trem cheio, segunda-feira. Olha só, depois de 2 longos dias de férias em casa, sábado e domingo, aí chega segunda-feira. Horrível. Amanhã é segunda-feira. Nós que já estamos, né, aposentados, essa coisa toda, né? Mas os que não estão, amanhã vão acordar com aquele cabo de guarda-chuva na boca, né? Olha como acorda segunda-feira. Ah, meu Deus do céu, começou tudo de novo. Aí já vai trabalhar feliz da vida, aí já está chegando quase sexta-feira. Pô, isso é muito otimismo, né? Mas faz parte, né? Bem, nesse período nós nos sentimos só, nesse período de luta, de adversidade. Jesus exclamou: meu Deus, por que me abandonaste? Gente, Jesus falou isso. E às vezes você fala alguma coisa, a pessoa: ué, tu não é crente? Pô, vai ler a Bíblia. Mas você não pode falar isso. Você não pode falar: Senhor, por que o Senhor me abandonou nessa situação que eu estou vivendo? Ah, isso é pecado. Não, Jesus falou para o Pai. Se sentiu abandonado, gente.
se sentiu sozinho, como eu falei aqui, né? Você é casado, tem marido, tem mulher, tem filho, e se sente sozinho. Horrível isso. Essa crise vai passar. Olha, quantas crises você já venceu? Pensa aí. Talvez eu venci muito mais. Só perco para Eunice, Almir, que são mais velhos, né? Eronita. Sou um garoto. Sou um garoto. Muitas vezes as pessoas que amam, olha só que bacana, aqueles que sofrem, também passam por suas próprias lutas. Você quer um exemplo? Você que é mãe, vê um filho sofrendo, caramba, não tem preço. Você vai fazer de tudo para ver o sorriso voltar aos lábios do seu filho ou da sua filha. Então você sofre às vezes, né, por causa de alguém. Você está bem, mas sabe que a pessoa que você ama, que é um filho, um neto, sei lá quem, não está bem. Você sofre por extensão. Fazer o quê? Mas olha só, nós precisamos encarar. Olha só, aguenta aí, só mais um pouquinho, tá? Vai passar. Vai passar. Deus não vai te abandonar. Você sabia que Deus pode usar esse sofrimento seu, como usou o de José, para fazer você muito mais forte? Eu fico imaginando, eu cheguei há 28 anos aqui nessa igreja, e eu tenho uma bagagem, pelo menos de sofrimento. Fazer o quê? Mas isso, naturalmente, me fez mais forte. Eu encaro certos tipos de sofrimento diferente de algumas pessoas. Eu consigo rir em meio ao sofrimento. Tem gente que não. Isso é normal, né? Não estou falando aqui. Tem gente que não. Tem gente que entra em depressão. Tem gente que fica acuado, não quer comer. Tem gente que come demais. Aí fala, não, quando eu fico nervoso, triste, sofrendo, eu só como. Ué, tranca num quarto e não deixa ver comida. Nós tivemos o maior evangelista, era o príncipe dos pregadores, dos evangelistas, em 2000, no século XIX. Spurgeon. Eu estava lendo hoje, Spurgeon teve uma depressão profunda, gente. Está vendo? O pastor não pode ter depressão, o diácono não pode ter depressão, não pode... não pode por quê? Se nós somos seres humanos. E um dos maiores evangelistas foi acometido de uma depressão, e ele usou a depressão como, naturalmente, a experiência para a vida dele. E pôde ensinar até a gente hoje. Eu conheço pastores que entraram em profunda depressão. Então as lutas, acredite, tem prazo para começar e prazo para terminar. Você não vai morrer nessa luta. Você vai vencer essa luta. Acredite nisso, e Deus está cuidando de
você. Então aguenta só mais um pouquinho, né? Que você vai vencer. Você precisa entender, né? Que o salmista que estava aqui gemendo no seu leito, chorando todas as noites, ele sobreviveu, ele venceu. Então vamos fazer isso, né? Vamos suportar o sofrimento. Não peça a Deus para tirar a sua vida, para te livrar disso, não. Peça a Deus para te dar força. Fala, Senhor, me dá força nesse momento que eu estou sofrendo. Sustenta-me, Senhor. Senhor, olha só, me dá força para eu ver, né? E ajudar o meu filho, a minha filha, meu neto, nesse sofrimento. Esse é o nosso papel, gente. Sabe por quê? Nós temos um Espírito que se chama Santo dentro de nós. Então, se você hoje, né, teve capacidade de socorrer o seu filho, a sua filha, alguém da sua família, puxa vida, que maravilha. Você está no caminho certo. Então que Deus te abençoe. Vamos orar, pedindo a Deus que nos dê força. Deus maravilhoso. Nós vivemos momentos difíceis, ó Pai, neste mundo. Há escassez de amor, escassez de compreensão, escassez de trabalho, escassez de comida, e nós estamos aqui. Mas nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Então, Senhor, nos ajuda neste momento. Abençoa, Deus, o teu povo, a tua igreja, para que aguente firme esse momento de sofrimento, esse momento de crise, e dê a certeza de que essa pessoa vai vencer, Deus. Vai ver a tua glória. Assim eu creio, em nome de Jesus, amém e amém. Então, que Deus te abençoe, que você possa amanhã falar, puxa vida, eu venci. Sofrimento, infelizmente, faz parte da nossa caminhada. Vamos ficar de pé. Vamos orar por esses pedidos aqui, né? Olha, gente, isso daqui só cresce. Tem um pessoal que vai levar para Israel, né? Eu não, vou botar fogo nisso tudo. Queimar esses pedidos aqui, porque nenhum negócio aguenta, né? Tanta luta, tanto sofrimento. Levante suas mãos, vamos orar, vamos crer. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos em tuas mãos não simples papéis, mas situações, vidas, circunstâncias que precisam, ó Deus, de um milagre. Toma, Deus, em tuas mãos. Cura, Deus, aquele que está doente. Liberta aquele que está cativo, dependente de alguma coisa. Salva, Deus, aqueles que não te conhecem ou até desviaram dos teus caminhos. Que tu possa, Senhor, ir de encontro à necessidade de cada pedido aqui. Crendo, ó Deus, que o Senhor já conhece tudo que foi escrito aqui. E que essa pessoa que escreveu acreditou no Senhor. E que ela também possa ser alcançada. Em nome de Jesus. Amém e amém. E eu vou ficando por aqui. Lembra disso, né? Que Deus abençoe. Dê uma olhada para o seu irmão. Dê uma perna de mão escondida, né? E vamos que vamos. E Deus é bom demais.